Toledo, tô ansiosa para ouvir você falar do Trump e tal, mas eu tô sobretudo ansiosa para ouvir você falar como o Trump, porque você imitou o Trump falando aqui, que para mim foi a grande revelação, é o furo do programa. Se puder começar por aí, depois você parte pro que Tá bom. não interessa. Então vamos à minha péssima imitação do Trump, que é "This is a great time to buy". Você comprou? Eu, obviamente, não comprei comprou. porque eu sou tonto, né, Thaís? Sim. Nós somos, né, Toledo? Se a gente fosse aqui. esperto, estaria em outra profissão, né? Uhum. Nessa semana, a cleptocracia substituiu a caquistocracia lá nos Estados Unidos, né? Porque na semana passada a gente falou, o presidente Trapalhão na Casa Branca, as barbaridades que eles tinham feito lá com as sobretaxas de comércio exterior. E daí, logo em seguida, depois que a gente já tinha ido ao ar, inclusive, o Trump veio e deu uma paulada na China e começou a derrubar os mercados de uma maneira que é equivalente. Para você ter uma ideia, se a gente pegar o índice VIX, que é um índice das bolsas americanas que mede o grau de incerteza pela volatilidade do mercado, ou seja, as oscilações, ele ficou num patamar igual ao da pandemia. Uhum. Só que nunca antes na história daquele país, a volatilidade tinha sido tão grande provocada por apenas uma pessoa. Literalmente, porque ele não avisou nem os assessores para este assunto. Exatamente, uma decisão pessoal e intransferível do presidente da República. Sim. E ele fez os mercados, primeiro, desabarem. Dump. Então foi um Trump dump, e depois ele fez os mercados subirem, que foi um Trump pump, né? Podemos até incorporar esse linguajar do mercado financeiro no nosso programa daqui para frente. Podemos. Por quê? O que aconteceu? Eu vou contar primeiro o roubo, tá? Depois eu conto o que aconteceu de verdade por trás disso. Então, como eu já disse, no final da semana passada, ele anunciou uma porrada na China, né? Dobrou, triplicou a taxa, ninguém sabia quanto era, 100%, não sei o que lá. A China foi e devolveu a mesma coisa. E os mercados essa semana começaram desabando em proporções que a gente só tinha visto na crise financeira de 2008 e depois na pandemia. E foi escalando a guerra, né? Primeiro vou aumentar tanto. Daí a China fala, então tá, vou aumentar igual. Daí vai, tá, é assim? Então vou dobrar a aposta. Então dobrou a aposta e tal. E chegou num nível que todo mundo estava dizendo que era insustentável, que ia bloquear todo o comércio mundial. Mas aconteceu uma coisa mais importante do que isso. Começou a haver venda de títulos públicos do governo americano, chamados bonds. Né? Que são considerados os ativos mais seguros do mundo, certo? Exatamente, esse é o ponto. Quando você está em dúvida, numa situação que você não sabe direito o que vai acontecer, você vai lá e compra um bond do Tesouro Americano, que paga pouco, pagava 4% de juros ao ano, mas era a garantia de que você não ia perder seu dinheiro. Né? Então, criou-se uma lógica no mercado financeiro internacional, principalmente americano, de que se você vai fazer uma operação de risco, comprando, digamos, ações, um ativo volátil, você ia fazer um hedge, ou seja, um seguro, comprando, ao mesmo tempo, bonds do Tesouro Americano, porque se um cair, você compensa do outro. Então, tem uma correlação estatística entre a valorização ou desvalorização do mercado de ações e a valorização ou desvalorização dos bonds americanos. E mais ou menos um compensa o outro. Só que não é uma relação de causa e efeito. Não é que um provoca... Mas existe essa correlação porque as pessoas fazem hedge seguro, né? Comprando um para compensar o outro. Essa correlação se quebrou essa semana. Ela deixou de funcionar. Por quê? Porque, pela lógica dessa correlação... Ele compensa o risco que ele compra na bolsa, por exemplo, com títulos seguros. Exatamente. Então, quando você compra os títulos... de ser seguros... pensa o seguinte, quando você compra um título público, ele se valoriza, porque tem demanda por aquele título. Se ele se valoriza, quem paga os juros, ou seja, o governo americano, fala, bom, então vou te pagar um juros menor, porque se está todo mundo querendo o meu título, em vez de pagar 4, vou te pagar só 3,5, entendeu?
E dessa vez, todo mundo esperava que ia acontecer isso, né? Que os títulos dos juros americanos iam cair e que isso ia ter um efeito positivo para a economia americana. Mas não foi o que aconteceu. Começou a ter uma venda enorme. E por quê? Ninguém sabe quem vendeu, mas eu te digo o seguinte, até não muito tempo atrás, o governo chinês detinha mais de $1 trilhão em bonds do governo americano. E em janeiro ele só detinha 700 bilhões. E em abril? Não sabemos ainda, Tá. entendeu? Mas pode ter sido Por chinês. isso que o Trump chamou o Xi Jinping de um dos homens mais inteligentes do mundo. Talvez. A gente não sabe efetivamente se foram chineses ou não que venderam. O fato é que começou uma venda de título público americano que nem água suja, entendeu? De uma maneira tal que a taxa de juros subiu em praticamente um dia 20%. Ela foi de 4 para 5, a taxa de juros dos bonds. E aí fala, não, mas se subiu a taxa de juros, isso é o contrário. É porque o bond se desvalorizou. Então ele tem que pagar mais Então você tem que pagar mais juros para atrair. Compensar o investidor. Exatamente. E aí a água bateu no pescoço do Trump. Porque se o mercado acionário é desse tamanho, o mercado de aplicações de renda fixa é desse tamanho. É muito maior. Muito maior. Muito maior. E aí você quebra, não quebra só quem está operando na bolsa, você quebra o país. Uma cadeia econômica inteira. Quebra o país inteiro, na verdade, né? Então, aí a coisa começou a, desculpa o linguajar, bater nas partes baixas do Trump. Eu falei bater no pescoço, né? Porque, e é engraçado, porque tem uma reportagem do New York Times hoje, contando os bastidores de como é que essa história se desenrolou, em que os repórteres contam que primeiro foram os assessores do próprio Trump, o secretário do Tesouro, o vice-presidente, falando, olha, agora estamos mexendo nos bonds, a coisa vai, né, o risco é muito grande. E ele ignorou, ele estava nem aí, continuou dobrando a aposta e fazendo chantagem com o governo chinês, enfim. E daí, só quando os donos do capital, realmente o dinheiro grande, começou a falar, meu amigo, acabou a brincadeira, é que ele voltou atrás. Eu li nessa reportagem, não lembro se foi nessa do New York Times ou se foi na do Washington Post, que o presidente do JP Morgan deu uma entrevista para a Fox Business, que a Fox é a emissora trumpista, que ele assiste, falando, sabendo que ele assistiria, falando, realmente, não sei não. E aí, pouco depois... Só para vocês saberem, o JP Morgan é o maior banco do mundo, não é só o maior banco dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, assim, se o presidente do maior banco do mundo falou, a situação tá feia, melhor você ouvir, você não vai ter país para governar depois. E aí ele simplesmente decide voltar todas as taxas que na semana passada a gente discutiu sobre Lesoto e companhia. Ele definiu... Suspendeu por 90 dias. Suspendeu por 90 dias, baixou para 10% igualmente, né, para todos os países. Essa de 10% já existia, né? Ele deu uma porrada no mundo de 10%, fora a China e o Canadá e o México. Então, tá todo mundo sobretaxado em 10%. E daí foi acrescentando taxas para o Lesoto, para Madagascar, e foi fazendo chantagem, né, com essas taxas. E aí, quando ele viu que não dava mais, quando avisaram para ele, falou, tua brincadeira foi longe demais, ele falou, então tá bom. Então, esquece tudo o que eu falei, essas taxas estão suspensas por 90 dias, o que é mais uma malandragem, porque a espada de Damocles proverbial continua sobre a cabeça, né, da economia mundial. E daí ele triplicou a aposta e falou, não, então agora é 145% em cima da China e, né, começou a falar grosso de novo, tal, sendo que ele tinha afinado, né, tinha piscado e tinha recuado. Mas ele fez do limão uma limonada, talvez a limonada mais cara da história da humanidade. Porque na manhã da quarta-feira, ele foi na rede social particular dele e anunciou aquela frase que eu tão mal reproduzi aqui. Podemos talvez colocar a versão correta. Original, só para comparar, mas eu sou favorável a você repeti-la. This is a great time to buy. Faltou ficar vermelho também. Aí isso aqui é demais, né, Thaís Bilenque? Aí já pintar o cabelo de abóbora e tal. Na próxima edição vai ficar a gente difícil. espera melhor desempenho. E aí o mercado começou a subir, né? Foi o Trump Pump, desbragadamente, até que horas depois
o governo americano confirmou isso que você acabou de falar. Então está tudo adiado por 90 dias, não tem mais taxa, só com a China que nossa briga continua e tal. E aí o mercado subiu ainda mais. Aí vão dizer, teve uma transferência de renda da ordem de quase 5 trilhões de dólares. Esse dinheiro saiu da mão de alguém para ir para a mão de outros alguém. É uma coisa virtual, porque não é exatamente o valor dinheiro, das ações, né? É indireto, mas... pensa o seguinte, se você, por acaso, soubesse que o governo americano ia aplicar uma sobretaxa de não sei quantos % em todos os seus parceiros comerciais, e você prevendo que isso ia causar um caos na economia mundial, você vendesse suas ações lá na sexta-feira. Aí cai 20%. Aí você, por acaso, fica sabendo antes que o governo americano vai voltar atrás e vai suspender essas taxas e o mercado sobe 14%, 15%. Você compra mais ainda. Você vendeu lá no alto, Sim. recomprou na baixa. Sim. E aquilo valorizou de novo, então você teoricamente pode ganhar 2 vezes, né? Sim, na queda compra e na alta. Isso, não estou dizendo que aconteceu, mas quer dizer, aconteceu, porque efetivamente foi recorde de movimento de compra e venda nesse período, então teve uma troca de dinheiro da ordem de quase 5 trilhões de dólares. Porque a valorização do mercado, em valor de mercado das empresas americanas que estão em bolsa, foi de 4,8 trilhões de dólares, né, nesse período, nessa variação da quarta-feira. Mas isso não foi... Quer dizer, teve um roubo aí, porque o mercado foi induzido a pensar que ia haver uma catástrofe e do dia para a noite não tem mais catástrofe. Cancelou a catástrofe. Exatamente, adiou a catástrofe. Né? Mínimo. E daí, porque quando ele anuncia a porrada, todo mundo que estava vendido tem que zerar a posição. É difícil explicar isso para quem não tem dinheiro. Porque a gente só aprende... Até hoje eu não aprendi, porque quando eu não tenho dinheiro, eu não consegui perder o suficiente para aprender. Mas, enfim, quando você está achando que a coisa vai degringolar, você vende, mesmo sem ter ações. Você vende a opção do direito de compra daquelas ações. São operações imaginárias, digamos assim, para quem não é do ramo, né? Só que se acontece o contrário, se você compra achando que vai subir, ou se você vende achando que vai cair, e o mercado vai na contramão da sua aposta, tem o que se chama chamada de margem. Você precisa pagar, mostrar, não, quem está custodiando aquela aposta, agora você tem que honrar aquilo que você falou, né? Põe o dinheiro aí. E daí você tem que vender todas as suas outras posições, as suas aplicações em ações, onde quer que você tenha, ou seja, até em bonds americanos, para honrar a sua aposta. Então, por isso que a queda é tão abrupta, porque como caiu muito, saiu todo mundo zerando posição. Você está falando, perdi, devo, né? Não nego e tal, o dinheiro está aqui, entendeu? E para entregar o dinheiro, você tem que liquidar todas as suas outras posições, o que explica talvez também essa venda de títulos do governo americano. Uma coisa alimenta a outra. Pois bem, isso em si já seria grave se o presidente da República não tivesse anunciado, antes do mercado começar a subir, que agora é hora de comprar. Ai, meu Deus, porque ele induziu as pessoas... Sim. A fazerem algo ele deu a deixa. Agora, há quem diga que isso foi só um álibi, porque eles já iam fazer isso. Se houvesse fiscalização, que essa altura nos Estados Unidos não há mais, né? Se a SEC, que é a CVM de lá, antigamente a gente dizia que a CVM é a SEC no Brasil, né? Agora a gente tem que dizer que a SEC é a CVM do Brasil, porque lá não está funcionando mais. Tem gente até que pediu demissão na SEC. Fosse investigar, ele fala, não, eu falei para todo mundo comprar. E de fato, houve milhões de operações de compra, entendeu? Vai ficar muito difícil de discernir. Só que além dessas operações mais fáceis de entender, que é a compra e venda de ações, você pode criar opções que são derivativos das operações físicas mesmo, que são totalmente alavancadas, ou seja, ordens de grandeza mais do que você botou de fato ali, tem um risco imenso, que você olha gráficos que estão circulando na internet, gráficos que mostram o movimento efetivo do dia, da quarta-feira,
que antes dele dizer "It's a great time to buy", já tinham vários pedidos, centenas de pedidos de alguns derivativos específicos que eram opções de compra que venciam no mesmo dia, ou seja, o máximo da especulação, que se valorizaram 2.100% na quarta-feira. Significa o seguinte: o cara que comprou $100 mil dessa coisa antes do Trump, ao final do dia, depois que o governo americano já tinha confirmado que de fato era um bom dia para comprar, saiu com $2.100.000. Sim. Isso se ele aplicou $100 mil, né? Se ele foi um peixe pequeno. Então, assim... Sim, tem gente que ganhou muito dinheiro, claro. É inimaginável. O que aconteceu ontem, na quarta-feira, talvez nunca tenha acontecido antes na história do volume. Deliberadamente nunca, né? Exato, Dessa forma. E por ação de uma pessoa só. Porque você precisa de uma crise financeira como a de 2008, você precisa de uma pandemia global para ter um efeito desse, né? Aí não, foi uma canetada. Dada e retirada, e apagada, e rasurada, entendeu? Então, assim, é cleptocracia mesmo, né? Assim, agora, você vai dizer, e a questão das tarifas? Porque, no final, essa baixaria toda acabou tirando do foco a discussão fundamental, que é o que vai acontecer com a economia mundial de verdade, né? Um parênteses, ou não é nem parênteses, né? Mas o dólar disparou, depois o dólar despencou, depois o dólar disparou em todos os países do mundo. Dump and pump, né? Dump and pump geral. É Trump. Tudo que rima com Trump tá valendo aqui. Como ficaram os dois na sala, os dois no salão ali, né? Os dois cowboys, cada um com a sua ameaçando sacar suas armas nucleares, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, o que eu digo para você é o seguinte: o Trump provou essa semana que ele tá num curso, ele na verdade é um especulador barra influencer financeiro que por acaso está na presidência dos Estados Unidos, né? É o único político que eu conheço que preza mais o dinheiro do que o poder. Em geral é o contrário, apesar das pessoas acharem que não. Mas ele exerce muito poder, né? Não, mas o poder é um instrumento para ganhar dinheiro. É uma coisa inacreditável. Mas é o que ficou claro essa semana. O plano do Trump é fazer as pessoas pensarem que ele tem um plano. Que ele não tem. Na verdade, ele não tem. Ele provou essa semana que ele não tem. Ficou demonstrado por A mais B. Agora, a China é o país que mais cresceu nos últimos 50 anos no mundo. Ele faz metas, está esperando até hoje para ver se a Revolução Francesa, quais são as consequências, estão analisando com calma para saber, como diz a piada. Mas é um plano que é um país que pensa a longo prazo, e mesmo que a longo prazo estejamos todos mortos, eles continuam pensando a longo prazo. O Partido Comunista não estará morto, Exato, definitivamente estará no poder, a julgar pelos últimos 50, Exato. Mais de 50. Mas enfim, então a gente não sabe, esse é um capítulo, foi um pequeno capítulo de uma história longa que não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã, não vai terminar nem no final desse ano. Agora, se você tiver que apostar entre um influencer que está preocupado em fazer operação day trade, ou um país que pensa planos de 50 anos, que apostou no soft power, porque veja bem, a China tem todo o Sudeste Asiático, crescimento de todos, do Camboja, dos antigos parceiros americanos, tipo Filipinas, Vietnã, é tudo chinês. Na África subsaariana, presença brutal. Na Europa, o grande parceiro dele é o Orbán, na Hungria, botando fábrica de carro elétrico na Hungria. Ou seja, é um país que tem uma estratégia e está expandindo. O outro está na mão do especulador. Quem você acha que vai ganhar? A sua explanação, sua aula, muito obrigada por ela, agora eu entendi, me deu uma ideia da gente lançar uma campanha aqui no programa, que é o seguinte: tanto para quem é do ramo, tá? Quanto para quem é de humanas, como a gente, quem não é do ramo. Um exercício para imaginar, você falou que no limite o que vai acontecer é suspender o comércio mundial, certo? No limite acaba o mundo, né? Porque... No semi-limite, um pouco antes de acabar o mundo, vai acabar o comércio mundial. Eu queria saber como que fica a nossa vida se acaba o comércio mundial. O que acontece, tá? Eu deixo essa campanha no ar para os nossos ouvintes. Uma boa pergunta. Responderem. Exatamente. Qual vai ser o futuro da humanidade sem comércio?
Sem comércio, só na base do escampo e comércio local também tá Sim, valendo. Exatamente. Fica aí a campanha. Boa. Vamos então para o Vamos, escambo lá de Brasília, né, Isso, para os Toledo? escambos brasilienses.